Fala aí, seus fake nerds morcegudos, como vocês estão? Espero que estejam majoritariamente bem. Me contem se vocês estão tristinhos ou felizinhos, porque hoje tivemos a 10ª queda seguida do índice Bovespa. Isso não acontecia desde 1984, quando este que vos fala ainda não era nem nascido. Então, em 1984, a gente viu 11 dias seguidos de queda do nosso índice Bovespa, mas essas quedas que a gente teve esses dias, essas quedas seguidas, as quedas meio borocochô, vá pra bosta, a gente não é aquelas quedas que dá emoção, é umas quedinhas mequetrefe demais. Gostaria que você comentasse se você tá feliz com essas quedas, porque a gente vai falar de resultados de empresas, que no fim das contas é a única coisa que importa. Então comenta se você tá feliz com essas quedas, que você pode comprar barato, ou se você está com o fiosco tão fechado que não passa nem um sinal de Wi-Fi. Bom, Pete, por que a bolsa está caindo? Problemas no nosso Brasólia? Não, problemas externos, principalmente chineses. E eu lembro quando montaram aquele ETF chamado China 11, em que você, através de um único produto, investia nas maiores empresas chinesas, eu avisei, é enrascada. Não confie em governos populistas e em governos com coisas escusas ali por trás. Não dá para confiar nem no dado que eles divulgam. Então sai dessa birosca. Aí falaram, Pete, mas você é pessimista, a China é uma potência, a China cresce tanto ao ano. Na minha percepção, a China é fake news. Ela é um negócio totalmente anabolizado, os números são inflados, então toma cuidado. Tá? Então o que aconteceu? China divulgando dados horrorosos que sugerem uma crise imobiliária. Isso impacta principalmente Vale. Então Vale sofrendo esses dias aqui. A gente tem vídeos sobre Vale com os nossos analistas de commodity. Vou deixar aqui num card em algum lugar para vocês assistirem. A questão é, China tá capengando. Só para vocês terem ideia, as vendas de Tesla na China caíram 31% só em julho, quando comparado a junho. De um mês para o outro, venda de Tesla na China caiu 31%. Então China tá na merda. Por quê? Porque o governo ele vai inflando, expansão monetária, dinheiro na veia, chega uma hora que dá bosta. Assim como dá, ou como tem dado na Argentina, mas esperamos que o Milei, que é o candidato libertário, que ficou em primeiro nas primárias da Argentina, esperamos que ele conserte esses anos de populismo que a Argentina foi acometida durante todo esse tempo. E aí você fala, Pete, mas qual que é o poder do gringo na nossa bolsa? Bom, gringo, ou seja, investidores não brasileiros, correspondem a uma fatia superior a 50% na nossa bolsa de valores. Então eles operam mais do que metade do volume da nossa bolsa de valores. Então, juros nos Estados Unidos estão meio borocochô, a gente não sabe para onde vai. Falaremos sobre isso também. O juro nos Estados Unidos, que provavelmente vai subir de novo, e China dando aquela capengada de velho saindo do bar, dá uma lascada nas bolsas em geral, mas não são quedas que deveriam te assustar. Se você ficou assustado com essas quedas, saiba que isso é quedinha de criança, de menino, quedinha de menino, tá bom? Então, o que acontece? O câmbio, ele é um grande indicador de para onde a economia está indo. E câmbio é a relação de troca entre duas moedas. A gente começou o Morning Call de hoje falando exatamente sobre câmbio e sua relação com taxa de juros. A gente comparou taxa de juros no Japão com os Estados Unidos, mostrando que dia 16, conhecido como quarta-feira, vai ser divulgada a reunião, na verdade, a minuta da reunião do FONC, que é como se fosse o Copom brasileiro. E nessa minuta, eles deixam transparecer o que foi discutido na reunião do FONC, que é o Federal Open Market Committee, ou o Copom americano,
que nortearam essas decisões. Então, um documento muito mais completo e isso que tem que ser avaliado. Porque notícia de China, de Estados Unidos, isso tudo é meio que efêmero e trivial. Isso todo mundo tem acesso, isso é o óbvio. A questão é como que a gente faz para analisar coisas um pouco mais complexas, que é o que dita os seus investimentos. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o resultado de Bradespar e de M. Dias Branco, que é um negócio que de fato mostra como as empresas estão indo. Então, as empresas vieram com bons resultados, mas a bolsa está caindo. Eu, Pete, vejo isso com bons olhos, eu vejo isso como uma oportunidade. Tá? Então, assim, o que acontece? No Brasil, a gente está numa situação muito mais confortável do que Estados Unidos, por exemplo. Porque Estados Unidos, o Banco Central americano, ele tem 2 mandatos, ele tem que equilibrar 2 pratos aqui. Um é o prato da inflação, que está indo bem, então a inflação começou a arrefecer lá nos Estados Unidos, ou parou de subir pelo menos. Por outro lado, você tem um mercado de trabalho extremamente pujante. Aí você fala, Pete, mas mercado de trabalho pujante não é bom? É bom, ninguém quer ver os outros desempregados. Mas o mercado de trabalho pujante também faz com que o custo das empresas aumente e custo das empresas acima do normal fazem com que elas tentem repassar esse custo em seus produtos ou serviços. Isso gera uma inércia inflacionária gigantesca, que é o que o Banco Central americano tem que controlar. Então eles têm como meta de inflação 2% ao ano e atualmente a inflação americana está lá pelos 4% ao ano e a gente não sabe se até quando ou quanto os juros devem subir. E o Jerome Powell, que é basicamente o Serginho Groisman, parece muito o Serginho Groisman, ele é o presidente do BC de lá de fora, o Jerome Powell, falou, para as próximas decisões de taxa de juros americanas, a gente vai analisar puramente indicadores. E como eu disse, a inflação estava demonstrando sinais de arrefecimento, já de queda, mas o mercado de trabalho extremamente pujante. E aí você fala, tá bom, Pete, mas e aqui no Brasil? Já entendemos que lá fora o negócio está complexo e um pouco lascado. No Brasil a gente teve, como toda segunda-feira, o relatório Focus, em que as projeções para o crescimento da economia subiram um pouquinho, de 2,26 para 2,29, e o dólar subiu de 4,90, isso daqui é tudo projeção, tá? Projeção dos sabichões, de 4,90 para 4,93, então o cenário é basicamente esse. Politicamente, o Brasil está indo meio que contra tudo aquilo que já se mostrou que deu certo, e aqui sempre que eu falo isso, vão falar, Pete Bolsominion, Pete não sei o que. Meu, eu só sou minion de um cara. Neymar. Tô zoando. Não é o Neymar. Paulo Guedes. Paulo Guedes pra mim era foda. PG era embaçado. O fato é que a gente teve o novo PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que é um negócio que não funcionou no passado, não é sustentável no longo prazo. Os investimentos prováveis vão ser de 1,7 trilhões de reais e algumas estatais, como por exemplo a Petrobras, vão contribuir com investimentos. Sabe aqueles investimentos que era melhor não ter feito? Tipo eu investindo em IRB, você comprando Oi? Esse tipo de investimento? Então, Petrobras e as outras estatais vão ter que investir 343 bilhões. A questão é, esses 371 bilhões extras, de onde vão vir? Porque eles tinham anunciado previamente 240 bilhões, 240 já virou 370. Então assim, complexo. O que me chamou a atenção na fala do Lula? Positivamente. Não, você não tomou cianeto e não usou entorpecentes. O Lula, quando ele foi anunciar o novo PAC, ele falou que o novo PAC é uma ferramenta para que volte um Estado indutor, porém empresarial. Então ele disse que quer um Estado que induza o empresário, mas que não seja empresário. Vamos ver, porque governo nenhum sabe ser empresário, não tem incentivo para ser empresário. Eu sou empresário, se eu fizer merda na minha empresa, eu vou à falência, tem que fechar as portas. O governo não, ele acaba imprimindo dinheiro, ele tem várias artimanhas ali que ele pode usar. Então, o Lula falou, ele afirmou que vai
se esforçar para atrair investimentos estrangeiros, principalmente Estados Unidos e China, e alguns países árabes também, excelente, investimento de fora é sempre bom. E o que chamou muito a nossa atenção, e a gente escreveu no Morning Call de hoje, é que o Lula, ele, ao invés de dar uma cutucada no Lira, que é o presidente da Câmara, ele falou que, abre aspas, não é o Lira que precisa de mim, é eu que preciso dele. Ou seja, o Lula já chegou no nível de começar a arregar porque ele sabe que depende do Congresso. Então, ele está se mostrando ciente do que está acontecendo nos bastidores e ele sabe que ele não dá mais as cartas como ele dava no passado. Isso estamos falando do senhor Luiz Inácio. Ele sabe das dificuldades porque o Congresso ele tem uma veia um pouco mais liberal, ou seja, um pouco menos interventora, digamos assim. A questão é, como é que você vai viabilizar esse tanto de investimento, sendo que você tem um Estado gastão e você tem um arcabouço fiscal que provavelmente vai ditar o tanto que pode ser o tanto que pode ser gasto. Então, assim, vai ter que fazer concessão, vai ter que colocar um monte de gente no centrão ali, aquele toma lá, dá cá, da política que a gente já está cansado de saber, mas pelo menos parece que os poderes entre si estão menos conflitantes. Essa seria a boa notícia, se a gente não tivesse duas excelentes notícias de empresas aqui do Brasil. O empresário no Brasil, por mim, ele já deveria, o fundador de empresas que duram o tanto que essas empresas duram, essas empresas que eu vou falar, a saber, Bradespar e M. Dias Branco, os fundadores eles deveriam ter um busto, assim, na cidade que eles fundaram a empresa, porque ser empresário no Brasil é uma grandíssima de uma naba no meio do teu fiosco. Então, vamos falar de duas empresas que a gente gosta bastante aqui na Inside Levante. Primeira, Bradespar, que é basicamente uma holding, ou seja, uma empresa que investe em outras empresas, que tem esse nome, Bradespar, é de Bradesco Participações, eu acho. Enfim, Bradesco tem 51% das ações com direito a voto, e se você somar a participação de Bradespar na Vale, vai dar 3,74% das ações de Vale, ou seja, a Bradespar é tão grande, tem uma participação tão grande no capital societário de Vale, que eles têm até um representante no conselho da mineradora. Então, a gente gosta bastante de Bradespar, vou elencar alguns motivos aqui. O primeiro é que ela tem uma estrutura enxuta, porque ela é basicamente uma empresa constituída para investir em Vale. Você não precisa de uma grande estrutura para ter uma holding que só investe em Vale atualmente, tá? Ela já teve mais ativos em carteira, mas hoje só investe em Vale. Ela tem um endividamento negativo, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas, isso é muito bom. 95% dos seus ativos são investimentos, majoritariamente em Vale, como eu falei, e ela tem um desconto de holding de aproximadamente 20%, o que é excelente também, apesar de 20,4%, que é o desconto de holding no primeiro trimestre de 2023, esteja abaixo da média dos últimos 13 anos, que é de 24,8%. Mas assim, o bom é inimigo do ótimo. Acho Vale uma baita de uma empresa, e Bradespar é uma empresa, uma holding que investe em Vale, que tem um desconto de holding de 20,4%, o que é excelente. Vale essa que tem um programa de recompra, ou seja, a empresa olha para as ações dela mesma e pensa, essa bagaça tá barata, deixa eu aumentar a minha própria participação na minha própria empresa. Então, até então, ela já adquiriu 320 milhões de ações. Este é um grande sinal de que a empresa está com os valores alinhados com seus acionistas. Em julho, a Vale anunciou o pagamento de 8,3 bilhões de reais, que vai ser pago agora em setembro, e só a Bradespar vai receber cerca de 264 milhões de reais, e ela deve distribuir totalmente, integralmente, esse dividendo, o que dá um retorno para o acionista, um dividend yield ali no trimestre de 3% só naquele trimestre,
em juros sobre capital próprio. Então, a gente gosta de Bradespar, é uma baita de uma vaca leiteira, uma empresa que paga bastante dividendos, que está na casa, a gente estima que esteja na casa dos 10% para o próximo ano, então uma baita de uma empresa aí para você investir. Lembrando que nesse vídeo que eu vou colocar aqui de novo, em que a gente conversou com o nosso analista de commodities, ele bateu muito na tecla da nova divisão da Vale, da divisão da Vale, que é a Vale Base Metals, que produz basicamente níquel e cobre, e essa produção tende a subir, só a produção de níquel, subir 80% até 2030, e a produção de cobre, que é usado por um monte de coisa, tipo fio de eletricidade, essas bagaças tudo, eles estimam que a produção de cobre triplique até 2030. Então uma baita de uma empresa que a gente gosta bastante e que nos parece bem barata atualmente. Bradespar é negociada a 4,5 vezes preço sobre lucro, o que é um nível bem baixo para 2023. Então cogite, coloque Bradespar na sua watchlist, que é aquele hall de empresas que você está de olho. E por fim, vamos falar de M. Dias Branco, uma empresa, eu já tenho alguns vídeos aqui, sou investidor da empresa. Quem fala muito sobre ela é o Fábio Holder, Fabão Segurador, meu grande amigo, adora M. Dias Branco, tem vários vídeos também sobre M. Dias, depois vocês sigam o canal Fábio Holder aí, um cara muito 10. Bom, M. Dias Branco, para quem não sabe, é líder no setor de massa e biscoito no Brasil, uma gigante, veio com um trimestre bom, conseguiu aumentar o volume vendido em todas as categorias, de massa e biscoito principalmente. Ela viu sua receita crescer 14,1% na comparação anual. Isso é excelente para uma empresa que já é líder de mercado, porque ela conseguiu subir o preço médio em 5% e conseguiu subir o volume vendido em 8,5%. O que pesou um pouco contra foram os custos que ela teve de 72% da receita. Então, 72,2% da receita são custos da empresa, e esse custo ele tem a ver principalmente com o aumento do preço das commodities que ela usa para fazer esses biscoitos, essas bolachas. Comente aqui também se você fala biscoito ou bolacha. Então o que aconteceu? Rússia e Ucrânia começaram a tretar. E esse conflito fez com que o preço das commodities subissem, commodities essas que são usadas no processo da Vale. Mas mesmo assim ela teve um lucro bruto que cresceu 9,9% na comparação anual e 39,5% na comparação com o primeiro trimestre. Então ela teve um lucro líquido maravilhoso de 217 milhões. O único ponto de atenção para M. Dias Branco, você que quer investir ou que é investidor, é o endividamento, tá? Então, de um trimestre para outro, o endividamento passou de 1,7 bilhões para 2,4 bilhões de reais, principalmente porque o custo da dívida estava cada vez maior no Brasil. Agora a gente deve ter taxas de juros caindo, o que pode contribuir para M. Dias Branco, mas esse é o único ponto de atenção. Gosto bastante da empresa, me parece uma empresa muito bem tocada. Ela conseguiu aumentar o seu market share, ou seja, sua participação de mercado nos setores em que atua, basicamente massa e biscoito. Então, é uma baita de uma empresa, só que é uma gigante. Muita gente compara M. Dias Branco com a Ambev, assim, que é tão grande que já não se sabe muito bem para onde crescer. Se você quiser saber qual é o nosso call para Bradespar, M. Dias Branco, o que fazer de acordo com esse cenário macroeconômico, teste a Inside de 7 dias grátis, o link vai estar aqui embaixo. Por hoje, vou-me. Um beijo em vossos corações e bora ganhar uns din!